Boa noite, boa noite. Olha o Pirulito Azedo. Aula de filosofia, agora vamos todos ficar na paz e filosofar. Eita! Gente, boa noite! Boa noite. Olha, vocês estão aparecendo só minha cabecinha, tá cortada, tá cortada. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo tranquilo? O Bi vai chegar, o Bi vai chegar. Ó, por exemplo, exatamente, Débora, eu não aguentava mais ser convidado, fazer o quê? Não, Slane, caiu tudo. Caiu. Eu passei uma água no rosto hoje de manhã, caiu tudo. Agora eu tô assim, com essa aparência, né? Mas volta fazer o quê? Eu tô com vergonha de sair na rua. Eu tô diferente, né? Eu tô com vergonha de sair na rua. Na verdade, eu não sou o Léo. Na verdade, eu sou o professor Leandro. Leandro Abecassis, eu sou o irmão gêmeo do Léo. E eu fico sem barba, porque a gente usa as mesmas roupas. A mamãe comprou as mesmas roupas pra gente. E aí o Leléo tá doente hoje, agora é o Leandro que vai dar aula pra vocês. A gente é gêmeo mesmo, então, só que eu fico sem barba, pra as pessoas não confundirem. O Leléo fica usando barba. É porque eu sou coxinha. O Léo é petralha e eu sou coxinha. Então eu fico sem barba, né? Porque barba é coisa de comunista. Não é verdade? Gente, vamos começar a aula de hoje? Sim ou não? Léo, você tá bonito. Ah, são seus olhos, Slane. Pelo menos alguém falou que eu tô bonito sem barba. Pelo menos alguém. Eu dou aula pras crianças, né? Sempre falo que eu dou aula pras crianças. Todo mundo, tio, você tá feio, tio, você tá feio demais, tio. Tá feio, tio. Ai, criança não tem papas na língua, né? Recorde de audiência. Não, é verdade, gente. 20 pessoas, gente, a gente tá bombando. O Bi vai chegar, Podem ficar tranquilos que o Bi vai chegar. Hã? Você chegou? Pessoal, tô aqui. Vamos lá com aquela aula de filosofia. Nós vamos agora filosofar, mergulhar nas ondas do tempo para conhecer o pensamento de filósofo. Opa! Tom Cruise. Todo mundo fala que eu pareço com Tom Cruise. Aliás, falava, mas agora o recalque está maior. Postei uma foto no meu Facebook hoje que eu tirei. Eu tô a cara do Tom Cruise, tô a cara. Aí alguns estão falando que não sou eu na foto, mas é puro recalque. Puro recalque. Ai, não, o povo é complicado. Mas vamos lá, gente. Filosofia, vamos falar hoje dos sofistas. Vamos falar dos sofistas, que a Tassiana está nervosa. Tassiana está pensando, eu tô pagando, não tô aqui para ver gracinha, eu tô aqui para ver a aula. Tá bom, Tassiana, nós vamos começar a aula. E nós vamos falar de sofistas, porque os sofistas, eles são importantes. Importantes porque eles representam a primeira ruptura na filosofia. A primeira ruptura na filosofia é dada pelos sofistas. Por quê? Quais foram os filósofos que nós estudamos na aula passada, queridos alunos? Vamos lá. Quem que nós estudamos na aula passada? Vocês se lembram? Exatamente, charada minha irmã. Os pré-socráticos. Nós estudamos os pré-socráticos. E alguém lembra aí do apelido dos pré-socráticos? Eles tinham um apelido. Qual é o apelido que eles tinham? O apelido dos pré-socráticos. Como eles eram chamados? Muito bem, charada minha irmã. Naturalistas. Por que naturalistas? Por que naturalistas? De onde saiu esse apelido? Por causa do objeto de estudo. E o objeto de estudo é o quê? É a natureza. A natureza, do grego, physis. Daí que surgiram. Não é que acreditavam que a vida vinha da natureza. Eles buscavam explicar a natureza, estudavam a natureza, buscavam entender a origem da natureza, da physis, de tudo isso que nos rodeia. Então, o objeto de estudo dos pré-socráticos é a natureza. Os filósofos sofistas, eles vão mudar o objeto de estudo da filosofia. Se antes era a natureza, agora os sofistas vão estudar os assuntos humanos, os assuntos sociais da sociedade, dos humanos, os valores, as ideias, a política. Os sofistas vão refletir e agir tendo como objeto de estudo o ser humano, não mais a física, não mais a natureza. Daí é a ruptura dos filósofos pré-socráticos
com os filósofos socráticos e também com os sofistas. Beleza? Pegaram a ideia aí? Os sofistas representam uma primeira ruptura da filosofia. O objeto de estudo deixa de ser a física e passa a ser a sociedade, passam a ser os homens e as mulheres. Beleza? Alguém quer fazer um comentário? Ficou claro? Tá de boa? Olha só, gente. Quem eram os tais sofistas? Os sofistas, eles eram professores de retórica. Professores de retórica. Retórica significa o quê? Significa convencimento. Isso mesmo. Eles eram professores de convencimento. Eles eram professores de oratória. Os sofistas ensinavam as pessoas a falar bem. Muito bem, Mateus. Os sofistas ensinavam as pessoas a falar bem. Os sofistas ensinavam as pessoas a se expressar, a argumentar. Olha só, Ana Carolina, a gente falou junto, Ana. A argumentar, a convencer os outros do seu ponto de vista. Era essa a função dos sofistas. Olha o contexto histórico que eles estão inseridos. Democracia ateniense. E a democracia ateniense, ela tem as suas decisões políticas feitas na Assembleia de Cidadãos, na chamada eclésia. Todas as decisões políticas eram feitas após um debate entre os cidadãos. As medidas só eram votadas por voto direto após a troca de ideias, após a discussão, após a avaliação das propostas. Prestem atenção. A principal instituição política de Atenas antiga é a eclésia. As decisões políticas todas são tomadas ali por meio do debate. Os sofistas ensinam você a ser bom em debate. Então, eles serão importantes ou não no contexto da democracia ateniense? Serão importantes? Serão importantes? Com certeza serão importantes. Olha o peso que esses caras vão ter. Eles ensinam as pessoas a convencer em um ambiente político em que as decisões são tomadas via convencimento. Tá claro, gente? Tá beleza? Vamos continuando? Esses professores de retórica, chamados sofistas, têm umas características centrais em seu pensamento, o que os identifica com a filosofia. Vejam só, para os sofistas, tudo é convenção social, do grego nomos. Tudo é opinião, doxa. Não há nada em si, não há verdade em si, não há certo em si, não há errado em si, não há bonito, não é feio, não existe nada em si. Tudo depende da avaliação da sociedade. Daí a frase do filósofo Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas, porque tudo o que nós pensamos, todas as nossas ideias e todos os nossos valores não são dados de maneira metafísica pela natureza, e sim pela opinião da sociedade, pela opinião do homem. Estão acompanhando? O homem é a medida de todas as coisas, não é do Renascimento, da Lei Áurea, não. O homem é a medida de todas as coisas, é uma frase do Protágoras, mas no Renascimento, essa frase ela é resgatada. Por quê? Porque o Renascimento, ele visa resgatar a cultura greco-romana, que é a cultura do humanismo. Então nós vamos ter a substituição do teocentrismo pelo antropocentrismo. E a frase, o homem é a medida de todas as coisas, ela se encaixa no antropocentrismo, na medida em que as opiniões, as explicações, todas serão dadas via razão humana. O homem é a medida de todas as coisas é uma frase do filósofo Protágoras na antiguidade. Porém, ela é resgatada e reutilizada no contexto do Renascimento, nesse contexto do antropocentrismo. Tudo bem, Pirulito? Desazedou? Adociquei o seu conhecimento? Beleza. Olha só, tudo é convenção social, tudo é opinião, não há nada em si. Nesse sentido, podemos falar, por exemplo, da escravidão. Vejam só,
Vou abrir uma nova página aqui. Vamos falar de escravidão. Escravidão. Pessoal, eu quero que vocês me respondam se a escravidão é algo certo ou algo errado. Não quero depende. Eu quero que vocês me respondam. Sim, certo ou errado. A escravidão é o quê? Não quero depende. Alguém aqui vai falar que é certo? Por que vocês dizem isso? Porque a nossa convenção social, não quero depende, Jefferson. Eu quero a nossa opinião. A nossa convenção social diz que a escravidão é errada. Por isso, no século XXI, nós podemos considerá-la errada. Mas se fizermos a mesma pergunta para um senhor de escravos no século XVIII, a resposta vai ser o quê? A escravidão será certa ou será errada? O que vocês acham? Um senhor de escravo no século XVIII. A escravidão, ela será certa. Será certa por quê? Porque a convenção social, a opinião daquela sociedade dizia que a escravidão era certa. Então vejam só, queridos alunos, de acordo com o pensamento dos sofistas, onde tudo é convenção social, tudo é opinião e não existem verdades em si, qual das sociedades está certa? A do século XXI ou a do século XVIII? De acordo com o pensamento. Qual é que está certa? Quem é que estaria correto no pensamento? A do século XVIII ou a do século XXI? As duas, pessoal. As duas estariam certas. Por quê? Porque a convenção social de uma é a escravidão. Opa, a convenção social se alegrou. A sociedade está se alegrando, olha quem apareceu. Oiê! Bi, na área. Olha, Bi, a Weslane, sério, ela não estava dando paz. A Weslane estava aqui cobrando você. Oi, gente. Não queria. A Tassiana não gosta muito de mim, não, viu? A Tassiana estava aqui fazendo gracinha, Tassiana. Não, tô pagando isso aqui, cara. Tô pagando, não é para de gracinha, não. Só porque eu sou de gracinha, eu ia no circo, seu palhaço. Se eu quisesse gracinha, eu alugava filme de comédia. Cadê o Bi? O Bi dá aula na hora certa. Então, assim, obrigado que você chegou. Agora acho que o pessoal vai estar mais. Que bom que o Bi chegou. Ô, Tassiana. Mas tudo bem, eu também te amo. Eu tô fofo. Hoje foi trabalho, eu fiquei sensível. Fiquei, agora toda elogio eu gosto. Olha só, professor Bi. Estamos aqui. Professor, nada é verdade e tudo é permitido? Não, Jefferson Aragão. Não, Jefferson Aragão. Olha só, isso é uma coisa que a gente não pode confundir. A pergunta do Jefferson, ela é muito pertinente. Por que a pergunta dele é pertinente? Porque é uma confusão que muitos alunos fazem. Qual é essa confusão? Acreditar que dentro da visão sofista, tudo está valendo. Ah, não tem certo ou errado? Tudo está valendo. Não, não é isso. E tudo vale na medida em que sua sociedade permite. Então, é dentro da convenção social. Quero dizer, se eu agora, professor de história e filosofia, chego para vocês e falo, olha galera, esse papo de escravidão errada não está com nada, é para ter escravidão sim. Vocês vão falar, pô professor, mas você está errado, é um absurdo isso. Ou seja, existe certo ou errado. Só que o certo ou errado, ele não é natural. Ele não é estabelecido na eternidade. Ele depende da opinião da sociedade. Deu para entender? Gente, essa é uma ótima pergunta do Jefferson, porque realmente acontece muito. Bi? Amiguinhos, lembrando do Durkheim, o fato social é algo que estaria dentro de um contexto sofista de pensamento. Por quê? O fato social é aquilo que é geral, externo e coercitivo. Ou seja, as pessoas vão determinar, a partir da sua sociedade, qual é a forma de conduta mais adequada, a forma de conduta correta. Ou seja, a partir do pensamento sofista, o fato social, ele é verdadeiro. Se alguém for contra o fato social, o que acontece com essa pessoa? Sofre sanções. Sofre sanções, ela é marginalizada. Maneiro? Olha a relação filosofia e sociologia aí. Bi, um boom. Acompanhando esse raciocínio que eu desenvolvi aqui, gente, sobre a escravidão, as duas sociedades estariam certas para os pensamentos dos sofistas.
Afinal, as duas têm convenções sociais diferentes. Percebam, então, que para os sofistas há um grande relativismo. Relativismo. Para os sofistas, a verdade, ela é relativa. A verdade depende. E olha só, vou dar o exemplo do carro de novo, professor Bia. Ok. Pessoal, quando vocês pensam em um carro bonito, vocês pensam em um carro quadrado ou vocês pensam em um carro com traços redondos? Como vocês pensam os carros bonitos? E aí? Eu penso redondinho. Traços redondos. Porque o padrão de carro que nos vem hoje são os traços redondos. Mas imaginem que na década de 70 do século passado, você acha que as pessoas elas olhavam para os carros que tinham formatos quadrados e pensavam, nossa, esse carro é horroroso, quando é que vão inventar os carros de traço redondo? Ou elas achavam os carros da época bonitos? Achavam da hora, mano. Achavam os carros maneiríssimos. Os padrões de beleza, eles se alteram, pessoal. Tudo muda de acordo com a convenção social. Isso é o pensamento sofista. Exatamente, a Brasília Amarela é um bom exemplo disso. Olhem o Gol, como era o Gol em 1994. O Gol era todo quadrado. Vê como é que é o Gol hoje. Se a gente olhar os dois Gols, nós vamos achar o de hoje muito mais bonito. Mas em 94, a gente não olharia aquele Gol e falar, nossa, esse Gol do passado, cadê o Gol do futuro? A gente ia achar aquele Gol, o Gol bonito. Fiat 147, os carros eles tinham um formato quadrado. Beleza, gente? Ficou claro essa questão do relativismo? Certo, errado, bonito ou feio? A única coisa que os sofistas acreditavam que era absoluta era a beleza do bi. Eles pensavam bonito, esse jeitinho dele, esse jeito carinhoso. Mentira, eles não pensavam isso porque eles não conheceram o bi. Mas se eles conhecessem, certamente pensariam. Beleza? Olha só, gente. Mas esse tipo de pensamento socrático incomodava algumas pessoas. Principalmente os tais dos filósofos socráticos. Quem eram os filósofos socráticos? Sócrates, Platão e Aristóteles. São esses os três filósofos socráticos. Segundo os filósofos socráticos, os sofistas seriam enganadores. Os sofistas seriam manipuladores. Afinal, prestem atenção. Não existe certo ou errado em si. Se eu convenço vocês, vocês são 23 alunos aqui. Se eu convenço vocês, 23, de que algo é certo, aquilo estará certo. Porque a convenção social é que dá o certo ou errado. Sendo assim, como não há certo em si, basta eu convencer vocês de que algo é certo, eu posso enganar e posso manipular. Porque eu não tenho nenhum compromisso com uma verdade superior. Eu tenho um compromisso de convencer vocês. Vocês acreditaram? Aquilo se torna verdade. Por isso que é relativo? Não entendi, Ana. Como assim por isso que é relativo? Eu não entendi a pergunta. Por isso que... eu posso te... Não, você pode... A diferença é a seguinte, você pode me convencer. Mas para o sofista, se você me convence, do que você me convenceu é o certo ou errado. Mas para os socráticos, a gente vai ver mais da frente daqui a pouco, se você me convence de algo que é errado, aquilo é errado. O ponto é, para os sofistas, a verdade é relativa. Se eu te convenço de algo, aquele algo é verdadeiro. Sendo assim, eu posso usar de qualquer técnica que eu quiser, porque vai se tornar verdadeiro. Eu não tenho um compromisso com uma verdade moral superior. Não, basta eu te convencer. Os socráticos criticavam isso nos sofistas, usavam isso como argumento. Além do mais, os sofistas, eles cobravam os seus ensinamentos. Os sofistas cobravam. Olha aqui, vendiam conhecimento. Tarciana, segundo os socráticos, eles não eram éticos. Segundo os filósofos socráticos. Segundo esses caras aqui. É sempre bom a gente não julgar diretamente. É sempre bom a gente ter uma referência. Eles não eram éticos? Tá, mas segundo quem? Nietzsche, por exemplo, achará os sofistas do auge. E para Nietzsche, os sofistas eram muito éticos. Os sofistas faziam certo para Nietzsche. Para Sócrates, não. Então a gente sempre tem uma referência. O Sócrates, o Platão e o Aristóteles consideram eles não éticos, sim. E eles vendem conhecimento. Se eles vendem conhecimento, eles vendem para qualquer um. E visam o quê? Eles querem dinheiro, eles visam interesses
privados. Não visam o bem comum, visam apenas os interesses econômicos. Então eles ensinavam a convencer a qualquer um que quisesse pagar para eles. Serviam apenas aos interesses privados. Sendo assim, a democracia ateniense, de acordo com Socrates, saía prejudicada, porque a democracia não visaria o bem comum, visaria o bem privado. A crítica dos filósofos socráticos aos sofistas vai originar uma palavra chamada sofismo. Já ouviram falar em sofismo, queridos alunos? Sim! Sim! Gente, sofismo é convencer sem argumentos. É isso. Sofismo é o convencer sem argumentos. Como é uma forma de sofismo muito comum? Chorar. Às vezes você está no ônibus, você está lá no ônibus, aí entra aquela pessoa maltrapilha, e ela entra falando que está doente, que tem filhos, que o filho é drogado, e que está passando fome, e que precisa de um dinheiro para voltar para a terra. Você sabe que aquilo é balela. Mas você vê aquela figura choramingando, você vê aquela figura que você pensa, não vou dar ajudar essa pessoa. A pessoa podia falar as mesmas coisas, mas se ela aparentasse uma figura mais saudável, você não dava dinheiro. Porque você não está precisando. O que importa, no caso, não é a palavra, não é o argumento. O que importa é a sensação que aquela figura te faça. Isso é uma espécie de sofismo. Uma outra espécie de sofismo que é super comum também. Um sofismo que é o que vocês vivenciam todo santo dia. É o quê? A propaganda. A propaganda é um sofismo que vocês vivenciam todos os dias. Exemplo. Vocês estão assistindo televisão. Aí aparece uma mulher loira, linda, famosa, uma tal de Xuxa. Ele está tomando banho, professor viu? Ele está tomando banho maravilhosa, e o chuveiro, olha o chuveiro caindo aqui, ó. O chuveiro caindo, ela está tomando banho, está uma delícia. Olha só, está tomando banho, ela sai maravilhosa, o que ela faz? Cabelo pra lá e pra cá, e fica maravilhosa, e passa a mão no cabelo, com aquela toalhinha, e diz, compre Monange. Não, ela libera geral, não é, na propaganda não, tá sendo nem filme que ela fez. Mas na propaganda ela só fala, compre Monange. Compre Monange, que é o melhor para a sua pele. Monange deixa a sua pele cheirosa e macia. Aí eu pergunto, a Xuxa tem formação em química? Não tem. A Xuxa tem formação em farmácia? Acho que não Não tem. Ela é especialista em cosméticos? Acho que não, Penel. Professor, você acha que a Xuxa usa Monange? Eu acho que ela não usa Monange. Ela não usa Monange, não. Eu acho que ela usa uma coisa muito mais cara. Então, mas às vezes assim, as pessoas estão convencidas pelo fato da Xuxa usar o tal do Monange. Aconteceu a mesma coisa comigo com o Danoninho. Diga, conta essa história, professor Vitor. O Danoninho falava que as pessoas cresciam fortes e inteligentes. Eu não cresci. Boa. Rolou. Você é forte e inteligente. Deu certo. Mas vamos lá. O ponto é, o fato da Xuxa dizer que Monange é bom, não faz do Monange um produto bom. Não é um argumento, mas aquilo convence. Se a gente pegasse a Maria da padaria, vem cá, Maria está comendo pão com ovo, tá lá com a boca cheia de gema de ovo e grava ela, compre Monange. Vocês acham que as pessoas iriam comprar Monange com a Maria da padaria? Não sei. Pronto, não, elas poderiam comer um pão com ovo, mas... Se fosse a gente lá fazendo propaganda. Pois é, mas como é uma civilização agora o seu nome, você compraria qualquer coisa, né? Você dizer que você compra, né? Você compraria um ovo até se tivesse estragado, no caso, né? Ovo azedo também. Mas enfim, mas o fato é que a Xuxa é conveniente. Beleza? Isso é sofismo. Para terminarmos os sofistas aqui, vamos analisar... Na verdade, eu posso fazer uma intervenção? Não. Pode. Não deixa de fazer. Que descontração. Olha só, se vocês puderem abrir uma aba aí, pesquisem no YouTube um vídeo. Um vídeo chamado Loira Gelada. Já viu, Léo? Loira Gelada? Loira gelada? Não.
vai no YouTube, abre uma aba aí e pesquisa o documentário Loura Gelada. É um compilado de propagandas de cerveja, aonde mostram a ideia da venda de cerveja em torno da objetificação do corpo da mulher. Beleza? Então vocês vão ver como que a história da propaganda de cerveja foi montada para produzir uma sedução em cima de um público-alvo. E que, na verdade, eles vão tentar fazer essa venda não por argumentos de falar, pô, a cerveja é boa, mas eles vão falar o seguinte: olha, se você beber cerveja, você vai ter mulheres bonitas, atraentes, aonde o nosso padrão de beleza condiciona. Essas mulheres, elas vão estar de biquíni, vão dançar em volta de você e você vai ficar muito louco. Olha só que legal, a propaganda, ela não vende o produto em si, mas ela vende uma qualidade atrelada a ele. Isso. Ela vende a felicidade em torno daquele produto. Exato, então sofismo. Isso é um sofismo. Pesquisem essa propaganda, por favor, no YouTube. Vejam aí depois da aula, vocês vão ver que é maneiro. É bem legalzinho. Exatamente, Jefferson, a propaganda dos anos 80, você pensava que você ia virar um cowboy da neve. Toda propaganda de cigarro é de cowboys na neve. Impressionante. Tudo bem. Olha só a imagem que eu selecionei para vocês aqui, ó. Políticos. Porque, segundo os socráticos, os sofistas eram demagogos. O que é o demagogo? O demagogo é aquele que fala, só fala por falar, fala da boca para fora. Nós não consideramos os nossos políticos de hoje demagogos? Sim. Desde que não seja o nosso, né, professor Vieira? Já pensou nisso, professor Vieira? Olha só, todo político é ladrão, menos do que eu voto, porque eu voto ele é o cara mais honesto. Na nossa democracia é engraçado isso. Engraçado para não dizer trágico. Na nossa democracia, você fala o seguinte: olha só, mas o seu candidato mentiu. Aí as pessoas levam para o lado pessoal. O meu candidato? O meu candidato é seu, só se for o seu. E é uma disputa de time de futebol. E as pessoas não conseguem pensar pelo seguinte caminho: pô, meu candidato mentiu, onde? Me mostra onde, porque é o meu voto. E se ele mentiu, eu preciso avaliar. Realmente, porque na política, eu tenho que dar o meu voto e a minha militância, eu estou fazendo da melhor maneira possível. Isso não seria uma maneira bonitinha de pensar? Pô, seria uma maneira. É, mas não aqui. Aqui todo político é demagogo, menos o meu. Se você fala que o meu político é mentiroso, olha só, você dá de recalque comigo. Tá me tirando? Verdade ou mentira, pessoal? Verdade ou mentira? É verdade. Verdade. Nós não falamos, olha, política, futebol e religião não se discute. Por quê? Porque as pessoas tratam política como se fosse futebol. Futebol é paixão, religião é fé, política é razão. Se é razão, se discute para a gente chegar ao melhor argumento. Mas as pessoas se recusam a discutir política, porque acham que é chato. Mas se vai falar do seu político que está certo ou que está errado, segura aí. Ninguém tira não, é igual time. É desse jeito, infelizmente é assim, né? As eleições passadas eu fiquei chocado com o tanto que a intolerância política, a alienação política é muito ruim. O que você achou das eleições passadas, Vitor? Eu achei, na verdade, bastante interessante como que a sociedade ela conseguiu dividir em duas bandeiras, algo que as duas bandeiras queriam fazer, teoricamente, um plano de desenvolvimento e recuperação econômica do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, ninguém conseguia ouvir a ideia do outro de uma maneira sensata, e apenas falava: sua ideia não é boa. Por quê? Não é a minha. Não é a minha. Então, na verdade, não foi porque a ideia era ruim em essência. Na verdade, era porque a discussão girava em torno de quem tinha a melhor ideia ou de qual bandeira pairava melhor no alto da bandeira. Eu queria fazer um balanço de quantas pessoas chegaram a mudar de opinião durante as eleições. Falar, pô, realmente, essa outra pessoa está certa. Eu acho muito difícil. Eu não vejo muito problema em não mudar de opinião. Eu vejo problema muito mais no discurso irracional produzido apenas por um discurso de que, pô, essa bandeira aí, ela tem um problema. Qual? O problema que é estrutural. Qual? Que é histórico. Qual? Só que não vem qual é o problema para a gente trabalhar em cima desse problema e solucionar. Na verdade, a gente vai ver que a discussão girava em torno sempre daquilo que era jogado, daquilo que estava lá no Facebook, daquilo que é o comum e tudo mais. Criticamente. Mas, deixando essas reflexões políticas de lado, vamos dar um salto, um jump, para introduzirmos eles, os filósofos socráticos. A gente podia estudar política na escola. Ana, eu concordo com você totalmente. Acontece que Vai ter esse problema. muito Sistema escolar, sistema de educação. é muito difícil discutir política, porque eu estava comentando com o professor Bi, né? O professor Bi estava falando de formação de opinião. Depois a gente pode até comentar isso de novo, né? Mas
É muito difícil se posicionar politicamente, porque a gente tem uma demonização da política hoje, uma criminalização da política. Falar de política meio que é proibido. As pessoas podem falar de tudo, mas é um tabu muito grande, como se fosse errado, mas isso não faz sentido, porque se a gente vive numa democracia e o povo é que faz o governo, o povo tem que participar do governo, por que a política é demonizada? Por que a política é criminalizada? Esse senso comum de que a política é algo ruim, algo negativo, isso é devastador. Eu digo isso porque, olha só, eu dou aula para alunos do 6º ano, eu fico repetindo isso o tempo todo, meninos de escola pública. E todos eles falam, não quero saber de política, porque política é tudo ladrão. Veja só, eles têm 11 anos, eles não têm maturidade política alguma, eles não têm como debater, eles não têm como refletir ainda. Mas desde cedo eles já são acachapados com essa ideia de que política é algo escroto, política é algo ruim. Mas pensem bem, nós temos políticos bons e políticos ruins. Se falam que todos são corruptos e todos são ladrões, quem é que sai beneficiado? Os bons ou os ruins? Os ruins saem beneficiados, porque os bons ficam desapercebidos e os ruins se sentem livres. Então, esse senso comum de demonização da política, de você falar em política dentro de sala de aula, você já é criticado, isso é muito ruim para a nossa democracia. Então, na verdade, essa é até uma discussão que a gente ia fazer, Lelê. Porque, numa discussão mais cedo que a gente estava tendo aqui, a gente falou sobre como que estar na frente, ser um cara que é um professor, é perigoso. Porque, frequentemente, a gente vai formar opinião. E isso é extremamente complicado, porque pessoas vão olhar pra gente e vão falar, cara, Gabrielzinho e Léo são maneiros. Eu gosto de tudo que eles falam, logo tudo que eles falam é maneiro e verdade. E pessoas também vão falar, nossa, Gabrielzinho e Léo são chatos, eu não gosto da aula, eu não gosto deles, e tudo que eles falarem é mentira. Estamos numa posição muito complicada. Tanto é que, na maioria das vezes, vocês vão ouvir a gente falar o seguinte, olha, depende do contexto histórico e social, depende de quem está pensando aquilo que o Léo falou agora. Olha, ele foi antiético? Para quem que ele foi antiético? Alguns de vocês têm aula comigo, eu sempre falo sobre economia na aula, que é geografia geral, eu sempre falo para eles, isso é uma atitude boa ou ruim economicamente falando? Aí eu sempre respondo, para quem que é bom ou ruim? Então a gente tem que sempre tomar um cuidado mesmo. Mas veja, ser imparcial é extremamente complicado. Não existe imparcialidade, querida Letícia. Não existe imparcialidade. Todos nós somos parciais. A questão é que a gente tem esse escudo da imparcialidade, essa névoa da imparcialidade, onde pessoas parciais usam da imparcialidade para enganar. É uma espécie de sofismo. É uma espécie de sofismo. Você falar que você é imparcial, ninguém é imparcial, Letícia, porque sempre nós partimos de alguns valores, de algumas ideias já estabelecidas. Isso. E que elas nos direcionam. O ponto não tem problema em ser parcial. O problema é você se dizer imparcial. O professor Bife sempre vai fazer uma discussão de mídia hoje, que é uma coisa extremamente importante, porque a nossa grande mídia, ela se diz imparcial. Ela não é imparcial. Ela defende um lado. Só que ela tem um discurso da imparcialidade. E isso andaria legitimidade ao seu discurso. Porque se ela falasse, eu defendo esse lado, as pessoas falariam, olha só, mas ela está defendendo um lado. Uhum. Mas como ela diz, não, eu estou aqui para informar vocês de maneira neutra, ela está mentindo, mas ela convence por causa disso. E ela convence bem até. Convence bem. Na verdade, a discussão sobre o sistema educacional até, ainda aproveitando até o que a Carol tinha falado ali em cima. Olha, eu acho que a gente poderia estudar política. Hoje, nosso sistema educacional ele é extremamente controlador em cima do aluno. Ele fala para o aluno que ele tem que usar um tipo de uniforme, tem um horário de lanche, tem um horário certo para comer, para falar, para fazer xixi, para fazer cocô, para usar o celular, para tudo mais. É um controle tão exagerado, e esse sistema educacional ele gira em torno de algo que a gente chama hoje de nota. Concordam comigo? No ensino médio e ensino fundamental, a galera vai levantar a mão e vai perguntar para o professor cai na prova? Se não cair na prova, a galera não tem interesse, porque a escola hoje ela é um mecanismo que não força o tipo de um pensamento crítico. Embora seja um dos grandes objetivos da educação, realizar o pensamento crítico, a escola de hoje, ela tenta fazer com que o indivíduo seja preparado para fazer o quê? Uma prova. A educação, ela não tem uma perspectiva de criticidade, de formação de cidadão. Está na nossa Constituição que a educação ela serve para formar cidadãos. Mas o que a nossa escola é hoje? A nossa escola é realmente uma oficina para preparar máquinas para se fazer uma prova.
E é engraçado que os próprios alunos, eles reiteram isso. Porque se você vai para uma sala de aula e vai querer discutir política, por exemplo, algum aluno vai levantar a mão e falar, professor, mas isso vai cair no vestibular? Isso vai cair na prova? Porque eu quero ter aula. Acontece. Os próprios alunos, porque é um sistema tão estabelecido que os próprios alunos nos esforçam, porque o aluno quer passar, não estou nem culpando o aluno. O Sim, é o sistema. É o sistema, é a mentalidade. É o fato social da escola hoje. Fato social. A escola, ela, desse jeito, é um fato social. Essa mentalidade de só treinar máquinas para o vestibular e não formar seres pensantes. Até mesmo para a prova interna, né? Porque você vê que a maioria dos alunos que vão mal em provas, eles são com o professor. O professor me dá 0,3, me dá um pontinho aqui a mais. Ele está em torno da nota, ele não está em torno do saber. Não importa se ele acertou ou não a questão, não importa se ele aprendeu ou não. Importa somente a nota que significa média. E a média é o que é importante para que ele consiga passar. Passar é importante para que ele consiga um papel que diga para ele o quê? Você está formado. E ele vai ganhar mais moedas no nosso cenário. Olha só que louco. Pois é. A gente vira em torno a gente tem uma sociedade hoje que ela é em torno de um papel. Não só no ensino médio, mas a gente também vai fazer com que várias etapas da educação, elas precisem de um papel para falar que nós somos especialistas. Só que veja só, vocês têm o diploma do ensino médio, têm o diploma do ensino fundamental, e nenhum dos diplomas tem falando se vocês aprenderam ou não aquilo que eles ensinaram. Só tem escrito, formado no ensino médio na escola tal. Não importa se você ficou de recuperação, se até mesmo a escola fez uma magia para você passar, porque existem muitas escolas que fazem magias para as pessoas passarem. Porque o objetivo do sistema é sempre ter lucro, não é? Sim. Escolas privadas, escolas públicas, elas querem ter lucro de certa forma. Então, a galera faz o quê? Dá uma ajudinha. A galera passa. A galera passa de ano sem ter aprendido alguns conteúdos. Isso é bom ou ruim? Cara, a ideia do sistema é que você tenha um diploma. Você precisa saber todas as matérias no final? Não. Beleza? Vocês mesmos devem ter reparado nisso. Vocês devem ter falado, caraca, não sei nada de matemática. Passei com a média e tudo mais. Aprendi? Não, decorei. Algumas matérias vocês falam, nossa, eu só decorava no dia de prova. Exatamente. É pra quem ruim? É pra quem bom? Pois é. Reflexões aí, reflexões sobre a escola. A gente vai discutir muito escola, né? Vamos, a gente ainda vai ter só uma sobre o sistema educacional ainda. Exatamente. Pessoal, então para encerrarmos a aula de filô, para a gente começar xoxô, vamos falar dos filósofos socráticos. Olha só, os socráticos, eles criticam os sofistas. Os socráticos, eles se opõem aos sofistas, mas não basta se opor. É preciso também que haja uma nova forma de pensar filosofia, uma alternativa ao pensamento sofista. E aí que surge a filosofia moral. A filosofia moral, ela tem esse nome por quê? Porque se os sofistas pensam nos interesses privados, os socráticos e a filosofia moral pensarão no tal do bem de todos, ou bem comum. Como eles almejam esse bem comum? Por meio da busca da verdade. E agora vejam só, eu não estou falando de qualquer verdade. Eu estou falando de uma verdade que tem um Vzão gigante, escandaloso, maiúsculo, e o resto minúsculo aqui. Verdade. E essa verdade, no grego, é aletheia. E essa aletheia é uma ideia de verdade, é uma noção de verdade absoluta. Uma verdade imutável. Uma verdade imutável. Uma verdade perfeita. E vejam só que ponto importante. Uma verdade que independe de nós. Se para os sofistas o homem é a medida de todas as coisas, se para os sofistas tudo depende da opinião e da convenção social, essa verdade independe das convenções sociais. Independe de nós. Ela está acima de nós. Ela é eterna, ela é perfeita, ela é absoluta. Se para os sofistas a verdade é relativa, para os socráticos a verdade é absoluta. Ela não muda. Não importa a minha opinião. A verdade será a verdade.
Então prestem atenção aqui no meu exercíciozinho final. Nós temos aqui seres humanos, olha só. Seres humanos, vários seres humanos aqui. Esses seres humanos, eles são 100% da Terra. Todos os seres humanos do planeta são representados nesses 4 bonequinhos. Esses seres humanos, todos acreditam em X. X será verdade, de acordo com o pensamento sofista, sim ou não? De acordo com o pensamento sofista, X será verdade. Se todo mundo acreditar em X, sim, será verdade, porque essa verdade depende da convenção social. Mas agora, de acordo com os sofráticos, X será verdade? Se todo mundo acredita? Se todo mundo acredita em X, de acordo com o pensamento socrático, X será verdade? Não necessariamente. Não necessariamente, porque a verdade, ela independe das opiniões. A aletheia, aqui, ó, se a aletheia for Y, se essa verdade ela for Y, não importa que todos os seres humanos acreditam em X. O que importa é que nós temos essa verdade aqui. E essa verdade, ela é eterna, ela é absoluta. Nós nunca vamos poder chegar a essa aletheia plenamente, porque ela está acima de nós. Mas o que importa é que ela existe. E os socráticos estão em busca. Não significa que eles vão chegar, mas eles estão em busca. Essa verdade absoluta aletheia está em oposição ao relativismo, à verdade relativa dos sofistas. Alguma dúvida, queridos alunos? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Entenderam a diferença entre os sofistas e os socráticos? Beleza, belezinha? Gente, então na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar de um dos caras mais legais que tem aí na filosofia, o Sócrates. Mas nós temos uma outra coisa para estudar hoje. O que é, professor Bi? Sociologia. Sociologia, exatamente. Vamos achar aqui para você começar. Passei o bastão. Passe o bastão. Olá, amiguinhos, meus amores. Deixa eu tomar uma água para aquecer a garganta. Vai lá, Tá a bom. gargantinha. Oiê. Espero que vocês estejam bem. Vamos logo continuar para aproveitar aí o ritmo. Ele já vai voltar, você vai beber a aguinha, beleza? Ele vai beber a aguinha e volta a beber. Olha só, Durkheim parte 2. Falta pouca coisa para a gente acabar de Durkheim, na verdade. O Durkheim, na semana passada, a gente estava falando sobre o fato social. Falava sobre condições da sociedade e manter a estrutura. Veja, aproveitando a pergunta da Lele, a Lele fez uma pergunta lá em cima falando, é impossível sair do sistema? Lele, é possível. Para alguns autores, eles vão falar o seguinte, você pode sair do sistema, você tem uma escolha. Só que se você sair do sistema, você vai ter uma punição, uma sanção. Você vai ser marginalizado. Você pode ficar fora do sistema, do capital? Pode. Só que você vai ganhar moedas? Não. Se você não ganhar moedas, você vai ter fome, sede, vai ter saúde? Você vai ter fome, você vai ter sede, você não vai ter acesso à saúde, você não vai ter acesso a transporte, não vai ter acesso à educação, não vai ter um trabalho. São valores hoje que a sociedade valoriza. Você pode ficar fora? Pode. Só que você vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. Entendeu? O sistema hoje ele é bastante agressivo. O fato social ele é agressivo. Trabalho é um fato social? É. Estudar é um fato social? Sim, é um fato social. Usar roupas, falar a mesma língua. A economia é um fato social. O Durkheim estava analisando a sociedade do jeito que ela é, do jeito que ela se apresenta. Então ele não quer saber da história, ele não quer saber de nada. Ele quer saber do quê? De coisas objetivas. Ele quer saber do fato. O fato é que a sociedade ela vai te puxar para o sistema constantemente. Ela vai falar para você o seguinte, a melhor maneira de agir é agir em sociedade, porque a sociedade ela vai ficar organizada dessa forma. Tanto é que Durkheim vai dar um nome para esse tipo de organização. Ele vai falar que a sociedade ela é organizada por solidariedade. Cuidado, amiguinhos. Solidariedade é um laço.
é uma forma de coesão e de organização da sociedade. Eu vou manter a minha sociedade funcionando. Eu vou ter uma coesão, ou seja, organização. Olha só que legal. Olha só esse quadrinho aqui do lado. Tem a Mafaldinha andando. Elas estão andando para trás. Léo, ande para trás. Na relação horizontal, para eles poderem ver. Tá? Aí, olha o Léo andando para trás. Olha só que maneiro. Aqui a Mafaldinha está andando para trás e vai ter um diálogo mais ou menos assim. Bora, Léo, representação. O que a Mafalda ficou louca? A gente tem que caminhar com a humanidade, Miguelito. Caminhar com a humanidade. Veja, ela está andando para trás. O que ela quis dizer com essa frase? Que ela compreendeu que a sociedade vai possuir algo geral, externo e coercitivo a ela. Ou seja, se a sociedade mandar ela andar para trás e falar que aquilo é o mais adequado, o que ela vai fazer? Andar para trás. Beleza? Se a sociedade mandar ela andar para frente, o que ela vai ter que fazer? Andar para frente e tudo mais. Aqui, é claro que ela está usando de ironia para falar que a sociedade ela anda constantemente para trás. Que ela está andando, ela está regredindo, ela pode dar essa ideia de interpretação. Mas olha só que legal. Ela compreendeu o impacto social. Qual é? A sociedade manda a gente fazer um caminho de andar para onde? Para um movimento para trás. Legal. Por quê? A minha solidariedade ela vai manter isso daqui fazendo sentido. Minha solidariedade faz com que isso faça sentido, com que eu queira fazer esse movimento. E aí ele vai dividir a solidariedade em vários tipos de sociedade. Beleza? Minha solidariedade é minha forma de manutenção e organização da sociedade. Eu vou dividir o meu trabalho a partir da minha solidariedade. Existem duas formas que são relevantes para vocês. Só que Durkheim elenca algumas outras formas. Existem vários tipos de divisão social do trabalho. Mas o Durkheim ele vai trabalhar para vocês com duas formas principais. A solidariedade, ou sociedade tira de mecânica, é uma sociedade? Não, solidariedade não é o sentido